Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Ecopod, um podcast sobre sustentabilidade. Essa é mais uma iniciativa da CE Web Studios e hoje nós viemos aqui com mais alguns convidados especiais. Seja muito bem-vindo, Michel. Obrigado. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado, nervosinho de leve, mas tudo certo. Bem-vindo, Anderson. Muito obrigado, Leila. E antes da gente começar, hoje eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, que nós temos aqui hoje a Cellstar Scorp, Reciclagem de Lixo Eletrônico, Nazário Tatu, Tatuagem Bem-Estar, Pufão e Cia Sustentabilidade, Casa Day, que fez essas lindas canecas aqui pra gente, Núcleo de Sustentabilidade da CEL, NUSMA e Meio Ambiente, a CE Guarulhos e Claro, minha empresa também é Ecoalternativa. Bora a gente começar hoje mais um Ecopod. Muito obrigada, estou muito contente de vocês estarem aqui hoje. E nós vamos começar primeiramente, falando um pouquinho sobre esses empreendedores que são aqui de Guarulhos. Eles fazem parte do Núcleo de Sustentabilidade da CE Guarulhos, estão nos apoiando aí. E hoje eu quero começar aqui com o Michel, o Michel Mota, que é empresário no ramo de resíduos de lixo eletrônico. Seja muito bem-vindo, Michel. Eu gostaria de saber como que você começou até chegar nisso, o que seria isso? Ah, legal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Tá? E a nossa história começou com relação ao lixo eletrônico em 1998. Naquela época já existiam telefones celulares e haveriam trocas de partes e peças. E a gente começou a identificar que nós éramos também um gerador de lixo eletrônico, Então, a gente trabalhou com bastante partes de treinamentos e gerenciamentos de assistências técnicas e vimos também um certo mercado para a reciclagem do lixo eletrônico, Então, a gente começou a pesquisar. Então, além de ser uma assistência técnica de telefones celulares, nós também fazemos a reciclagem dos resíduos que nós geramos e que outras assistências geram também. Então você começou com assistência técnica de celulares lá em 1998. 98. E quando foi que você começou a perceber essa questão de reciclar esse lixo? Quando as próprias empresas em que a gente prestava serviços, então nos exigia algumas certas certificações, documentações para qual é o destino que você faz desse lixo eletrônico que você mesmo gera, Então aí a gente começou a se preocupar um pouco mais com esse tema. A gente foi buscando parceiros para que tratassem realmente do gerenciamento do nosso lixo eletrônico. E chegou um certo tempo que nós vimos que realmente não tinha tantas empresas que faziam essa gestão do resíduo eletrônico. Pra você ter noção, o Brasil hoje só recicla 3% do seu lixo eletrônico. Nossa, bem pouco, Muito pouco. E a quantidade de lixo que é gerada é altíssima, Altíssima. Se nós falarmos de Guarulhos, 1,5 milhão de habitantes aproximadamente, cada um tenha 1 quilo de lixo eletrônico. Quando eu digo lixo eletrônico, não estou dizendo somente na parte de telefone celular, tá? A gente está falando de computador, monitor, impressora, console, videogame, uma série de coisas. E que não existe ainda uma certa conveniência para a gente descartar corretamente esse lixo, O Brasil hoje, nós somos muito bons na latinha, no PET, na tampinha, Mas o lixo eletrônico ainda tem muito mercado a ser explorado ainda. Show de bola. A gente já vai falar aí sobre o mercado do lixo eletrônico, mas eu quero também aqui convidar o Guilherme para falar um pouquinho também aí sobre a empresa, que ele trabalha. Guilherme Soluza, que ele é gestor de marketing, e também atua na área aí da sustentabilidade, com a Pufão e Cia Sustentabilidade. Como que funciona a Pufão e Cia? O que é essa empresa? Bom, vamos lá. A Pufão e Cia hoje, nós temos o orgulho de ser considerada a primeira fábrica especializada em reforma de sofás estofados de São Paulo, Então, nós atendemos instituições, a sociedade em geral, que a gente incentiva o quê? Ao invés de você comprar um novo, você pode muito bem aproveitar a estrutura do que você tem e ter um novo sofá da partir da estrutura do antigo, perfeito, lindo, confortável e totalmente sustentável, Porque há outras formas de você reaproveitar aquele material, de você ter um material bom, novo, com qualidade. E é por isso que a Pufão existe, para mostrar para a população em geral que
nem tudo vira lixo assim tão rápido. Tem muitas... madeira, são materiais que duram Dá pra muito, ser né? Dá para ser aproveitado, né? reaproveitado, dá para ser reutilizado. Então a gente tá aí para mostrar isso para todo mundo. Legal. Então a Pufão e Cia faz aí a recuperação, né, do estofado de cama, sofá, mais alguma Sim, coisa? colchão também, Colchão. cama. Legal. Cara, que Tudo legal. tudo que envolva a questão de estofamento, para decoração, puffs, a gente tá lá. Muito Então bom. é uma saída muito boa, tanto pro bolso, né? Pro bolso de quem tá procurando serviço, quanto também pro planeta, né? Porque a gente acaba tirando esse lixo que muitas vezes é descartado, né? Considerado como lixo, mas pra gente Sim. acaba sendo ouro, a gente costuma brincar lá dentro. Aham. Muito bom. E, Guilherme, como é que começou essa história, né? Por que vocês decidiram trabalhar nessa área? Bom, vamos lá. Através das instituições que a gente atendia e atende até hoje, que recebiam sofás que muitas vezes estavam rasgados, com a espuma que não estava tão boa, e a gente começou a ver que se tivesse o processo de restauração de reforma, a instituição conseguiria ter uma lucratividade maior com aquele produto. Então foi aonde começou a Pufão, estofando um sofazinho ali, estofando outro sofá ali, aí começou a girar dentro das instituições e acabou se tornando isso que a gente é hoje, né? A gente tem mais de 50 funcionários e tudo graças à sustentabilidade, né? Show de bola. Muito obrigado, Guilherme. E nós estamos aqui também com o Anderson Nazário, que também é empreendedor aqui de Guarulhos. O Anderson, ele possui um estúdio de tatuagem, porém é um estúdio com diferencial, viu, gente? Porque ele trabalha com sustentabilidade dentro do estúdio. Como que é isso, Anderson? Você pode explicar pra gente? E aí, tudo bem, né? Tudo bem. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu que agradeço. Também no podcast, para falar de um tema assim que é importante e que, né, ainda bem que está sendo falado bastante ultimamente, né? A gente ainda está gatinhando, a gente sabe disso, tem muita coisa para a gente poder melhorar. Mas, enfim, a ideia do estúdio, né, ela começou há uns 2 anos atrás, fisicamente falando. E a questão da sustentabilidade, ela já vem um pouco antes com a gente, né? No caso, eu e a minha esposa, mais por conta dela, né? Porque ela participa de um grupo que é voltado para sustentabilidade e meio ambiente. E aí ela começou a trazer isso para dentro de casa. De que forma que a gente pode conseguir amenizar o impacto, né, no meio ambiente? Aí começamos a separar o lixo reciclável, lixo orgânico, pesquisamos, aí ela encontrou uma composteira, então a gente tem uma composteira em casa que é a base de minhoca, então toda a parte de resíduo orgânico que não é cítrico, né? A gente joga nessa composteira e aí as minhocas fazem o trabalho dela lá, que vira um adubo, né? E aí a gente usa esse adubo, esse humus, para colocar nas plantas e dá um resultado assim surpreendente. E eu sou designer de formação, né? Trabalhei minha vida inteira como designer de produto e sempre tive vontade de trabalhar com tatuagem e com desenho, né? E desenho na pele das pessoas, é o que eu mais tinha vontade de fazer. E aí, em meio à pandemia, surgiu a oportunidade de fazer essa transição. Eu fiz essa transição aí, fiz um curso de tatuador, né, na escola X-Art, uma escola muito boa lá no Tatuapé, porque eu não tinha noção nenhuma de como fazer, né, na prática, mas eu gostei muito, foi muito bom. E aí, quando eu falei assim, poxa, daqui pra frente é isso, né, vamos trabalhar com tatuagem, pretendo ter o meu estúdio, e a primeira coisa que a gente pontou foi, mas como que esse estúdio pode ser sustentável? Né? Porque hoje Por conta da sua esposa, que já tinha vindo com essa ideia antes. Mas ela como foi esse despertar dela, né? Para ela começar a pensar em sustentabilidade? Foi muito assim de questões pessoais, né? De tratamentos com produtos que não fossem derivados de animais também, né? Produtos mais naturais, tipo de sabonete, shampoo, essas coisas. Entendi. E aí a gente trouxe isso para dentro de casa, na parte de alimentação e etc. E aí ela falou assim, a gente precisa levar isso para um estúdio, porque não dá para montar um estúdio sem pensar nisso. Né? Já que a gente quer abraçar essa causa, a gente tem que levar e fazer a mesma coisa. Não adianta a gente fazer a nossa parte aqui em casa e o estúdio não condizer, né? Não condizer com isso. Legal. Né? Então foi aí que a gente começou a pesquisar de que forma que a gente poderia ter um processo sustentável dentro do estúdio, né? E aí em cima disso que a gente foi pesquisando várias outras formas, né? Que a gente vai falar aí. Se Muito eu puder bom. continuar, eu já continuo agora. Show de bola. E o Michel, né, falou um pouquinho pra gente sobre o lixo eletrônico.
né, voltando agora um pouquinho aqui sobre essa questão, né, do lixo eletrônico, Michel. Como que é o mercado hoje em dia do lixo eletrônico, né? Você que está agora envolvido nessa área, né? Você falou que já começou, né, a trabalhar já lá atrás, né, com esse material. Mas como é que está o mercado hoje? Você acha que o mercado evoluiu? Está evoluindo? Como é que está? Olha, Leila, eu acho que os últimos 2 anos, eu acho que esse tema está muito mais em evidência, Sim. né? Com certeza. Pós-pandemia também, né? Pós-pandemia, Amazônia, todo mundo falando de sustentabilidade e tudo mais, mas mesmo assim, como diz nosso amigo aí, nós estamos engateando ainda nesse tema. A gente vai precisar ainda de muita conveniência, muita cultura, muitas empresas ainda que levantam esse tema, né? É pouco difundido ainda, né? É pouquíssimo difundido. Para você ter noção, eu sou de descendência oriental, o Japão hoje recicla, na questão do lixo eletrônico, 96% dos itens. Vocês viram que recentemente eles fizeram as medalhas da Olimpíada para levantar esse tema através da reciclagem do lixo eletrônico. Ai, que bacana. Né? Então, assim, estamos aqui para divulgar, massificar e realmente criar esse tipo de cultura. E eu acredito que quanto mais empresas tiverem levantando esse tema, mais a gente vai se apoiando, mais a gente vai divulgando essa cultura. Muito bom. Inclusive, quero agradecer aqui a Seco Guarulhos, né, por estar cedendo esse espaço aqui para a gente poder falar sobre isso, né, um assunto muito importante. No podcast, né, o Ecopod passado, a gente comentou, né, sobre a importância da gente estar aqui hoje falando sobre esses assuntos, né. Como vocês podem ver, nós temos aqui empresários diversificados, de áreas totalmente diferentes, mas que estão preocupados com o mesmo objetivo. Né, e a gente consegue ver que isso é possível ser feito, né? As pessoas ficam achando que tem muita dificuldade, né? Mas olha só, pessoas aqui totalmente diferentes que estão preocupadas com a mesma causa. Muito legal, Michel. E eu queria saber, assim, como que funciona essa questão como que é esse ciclo, né, da reciclagem do resíduo eletrônico? Funciona é o ciclo natural da logística reversa, né? Quando nós fazemos a captação desse material, ele vai para uma certa trituração, são feita a separação desses metais, né? E aquilo vai virar matéria-prima para a produção de novos dispositivos, tá? Só para você ter mais ou menos um exemplo. Hoje, de uma placa eletrônica, dá para se extrair aproximadamente 17 metais nobres. Uma única placa? Uma única placa. Ouro, cobre, silício, paládio, níquel, cádmio, que vai servir de matéria-prima para fomentar a indústria com esse metal. Qual que é nosso maior desafio? É realmente conscientizar isso, de que há ouro no lixo, né? E isso precisa ser muito mais difundido, mas realmente existe. Sim. Não só o ouro, mas com qualquer outros metais. Então você imagina... A atual situação que a gente está de escavação, de minérios, é muito mais fácil você extrair os metais que já estão para fora da natureza do que realmente você escavar. Estima-se que para você adquirir 300 gramas de ouro, você processa aproximadamente 1 tonelada de lixo eletrônico. Se você fosse extrair isso da natureza, é algo em torno de 5 campos de futebol para você escavar e minerar esse material. Então é muito mais fácil tirar do que já está para fora, já está disponível, do que você fazer essa mineração. Então esse aí é o nosso maior desafio. Olha só que informação importante, hein? Você quer perguntar, Anderson? É que ele falou disso, de extrair, né, do material. Eu já vi alguns vídeos no YouTube de um pessoal tirando e derretendo, e você vê que fala assim, cara, meu cara tá tirando ouro de componentes eletrônicos. Você fala assim, olha só, isso aí é um processo, vamos dizer assim, mais artesanal, né? E realmente tem veracidade nesses vídeos, realmente existe esses tipos de metais, né? É que você não consegue fazer eles em grande escala,
né? Então você precisa ter uma grande quantidade. Mas é isso mesmo que você viu. Olha aí, vocês aí com o celular em casa, né? Pois jogado, é, não sabem Não sabem o que sabe, estão perdendo. Tem Tô pensando já, tem o celular em casa na minha gaveta aí, lá. tá vendo? Por isso que o nome do nosso projeto é #tira da gaveta, porque nós já fizemos essa pesquisa, nós já sabemos aonde estão os seus eletrônicos. Olha, #tira da gaveta, viu, gente? Tira da gaveta, nós já Estão sabemos. escondendo ouro aí dentro de casa, aí embaixo da cama. Vamos pegar, gente. Vamos lá. Muito bom, Michel. Gostei muito de saber. Olha, isso é uma informação que eu não sabia, gente. É mais fácil extrair do celular que a gente já tem do que extrair da própria mineração. Muito bom, show de bola. Informação riquíssima aqui que o Michel Mota trouxe pra gente. E agora, né, voltando um pouquinho aqui com o Guilherme, que trabalha aí, né, na área de sustentabilidade, de colchões, sofás. Guilherme, fala um pouquinho pra gente como que é essa parte, né? Como é que vocês trabalham? Como que é o processo, né? De vocês receberem esse material, quem que doa? Como é que funciona? Bom, nós temos duas vertentes dentro da Pufão. Uma são as instituições que recebem esse material para fins filantrópicos. E a outra parte também é a sociedade em geral que acaba falando, eu vou reformar ao invés de comprar um novo. Então, esse material chega na Pufão. A gente tem a área especializada para fazer a triagem desse material, que verifica o quê? Se a madeira tá em ordem, se não tem cupim, se tem alguma parte quebrada na estrutura que precisa de um reforço, alguma coisa que a gente possa melhorar. Partindo disso, vai para a área dos tapeceiros, eles começam um processo de medição das espumas. A gente usa uma espuma que é uma espuma G, que ela tem uma densidade, ela pode ir até 300 a densidade dessa espuma. Então, que garante que ela consiga muito maior, aguente muito mais peso, não afunde tão fácil. Então, essa espuma é interessante dela, que ela é feita com os recortes da fabricação das espumas e até também com os retalhos de espumas que já foram reutilizadas. Então, tem uma empresa parceira que pega, tritura essas espumas novamente, faz o processo de trituração, coloca uma resina que faz com que ela aglutine tudo e ela se torna uma espuma nova com base de uma coisa que ia ser descartada e inadequadamente muitas vezes, né? E depois disso é processo de tapeçagem, controle de qualidade e é isso. Mas os materiais, por exemplo, dá para aproveitar tudo do sofá, tudo? Dá para aproveitar todos os materiais? Olha, dá para aproveitar a espuma, a madeira. A gente também faz cofrinhos sustentáveis com essas madeiras que às vezes está quebrada, mas a gente consegue fazer outra coisa. As camas pets também, que a gente trabalha, não dá para fazer um colchão inteiro, mas dá para fazer um colchãozinho. Ah, entendi. Entendeu? Legal. Então, a gente Aí pega... já gera um outro mercado aí Exato. também, Aproveitamento ao máximo. Exato. Mesmo. Então, Muito bom. tudo que a gente consegue reaproveitar do material que está de origem ali, a gente tenta dar um jeito. O que não dá, a gente tem os destinos, né, que são uma empresa que ela faz esse descarte sustentável que faz pra gente. Mas sempre com responsabilidade. Isso que é mais importante, né? Ele é engraçado que o Michel tinha falado sobre que o ouro, né? O ouro no lixo eletrônico. Pra gente, um colchão descartado lá na beira de um rio, gente, é muito ouro. Olha aí. Então, o que a gente matéria-prima pra gente trabalhar são material que as pessoas não veem valor, mas a gente dá pro fã, a gente olha aquele lixo lá, até dói o coração, gente. Então, quem tiver algum material, um colchão, um sofá que não sabe o que fazer, só mandar um WhatsApp lá pra gente, entrar no nosso site Pufão Vicia, que a gente retira. Olha, Pra gente, tá gente vendo? não descarta, tá? Não descarte regular. Aqui em Guarulhos também a gente tenta terrível, sempre... né? É complicado, Descarte são muitos regular. habitantes, milhões de habitantes em Guarulhos, né? Então, as pessoas de não têm essa De consciência. vez em quando você passa e vê um sofá lá, né? Um sofá na boiando esquina, no rio. no rio. Não, sem verdade. contar do impacto ambiental, né? Sim, sim, De com certeza. serviço público, né? Sim, e é Verdade. muito mais visível, né? Porque um sofá é grande. Sim. A pessoa chega lá e joga Dava o até o sofá. susto, né? Ver o sofá no meio da rua, gente. exato. Sofá dentro do rio. É complicado. Mas a gente vai falar um pouquinho também sobre os impactos, né? Desses materiais aí no ambiente. Mas eu quero perguntar também aqui pro Anderson, né? Um pouquinho a respeito, né? Dos materiais. Quais são os tipos de materiais que é gerado aí, né? No estúdio, né? E quais são esses materiais que você utiliza de forma sustentável? Como é que funciona? Então, hoje um estúdio de tatuagem, ele trabalha
assim, a matéria-prima que mais se utiliza é o plástico filme. E a gente sabe que o plástico filme é um plástico de uso único, né? Ele não é reciclável. E quando ele é incinerado, ele agride muito mais o meio ambiente quando ele é incinerado. E tem a questão também da contaminação, né? Porque ele é utilizado para montar a bancada estéreo que a gente usa para tatuar, né? Que a maioria dos estúdios utilizam dessa forma. Então, assim, você monta a bancada com plástico, você embala o borrifador com plástico, você protege a maquininha com plástico, você protege as tintas com plástico. Então, assim, tudo aquilo ali é um plástico que vai entrar em contato, muitas vezes, com a tinta que está entrando em contato com a pele da pessoa. Então, tem contaminação. E quando eu montei o estúdio, quando a gente teve essa ideia de montar o estúdio, a gente começou a pesquisar de que forma a gente poderia zerar esse uso de plástico, né? Principalmente, porque é uma das maiores matérias-primas que é utilizada. E aí uma amiga minha mandou o contato de um estúdio do Rio Grande do Sul, que é a Good Karma Tatuaria. Eles são um estúdio vegano, 100% vegano, e eles desenvolveram uma bancada estéreo, que é a base de materiais da natureza, da nossa flora. Fauna é bicho, né? É isso. Então, assim, ele é feito de papel craft, o plástico é a base de amido de milho e celulose, os batoques, que a gente chama, que são os potinhos onde coloca a tinta, ele é feito de cera de carnaúba, né, e invernizado, né, no caso, com cera de carnaúba para ficar impermeável, e a estrutura dele é de bagaço de cana. Então, assim, é um material que ele entra em decomposição ali em 80 dias, mais ou menos, ele já começa a se decompor. Que é retirado da natureza mesmo. Sim, são todos materiais. E decompõe rapidamente. O papel craft, a fita adesiva também é craft. Então, assim, a cola que eles utilizam também é de fonte renovável, né? De fonte de matéria-prima, assim, mais sustentável. Então, assim, é um material que você protege toda a bancada, protege seus equipamentos, porque tem os saquinhos para os borrifadores, para as máquinas, para o cordão, e são feitos desse plástico de amido de milho também. Então, assim, se você fica muito tempo sem usar, ela mesma ali já começa a entrar em decomposição, então você já tem que descartar. Né? Se você não fizer uma armazenagem correta dele, ele já vai começar a entrar em decomposição ali dentro de uns 30 dias. Né? Então, assim, todo o material, hoje, por exemplo, eu não utilizo nenhum material de plástico. Né? Tirando os essenciais, que no caso é a agulha, né? Hoje a gente trabalha com cartuchos, que são chamadas agulhas descartáveis. Aquele plástico a gente não consegue reciclar, até porque está contaminado, então ele tem que ser descartado como lixo infectante. Mas os demais materiais, né, que compõem ali a bancada, a gente deixa ele ali numa quarentena. Depois de uns 45 dias ele pode ser triturado e vai para a composteira, né? Que aí no caso o estúdio também tem uma composteira já para jogar esses materiais para lá, e aí com o tempo vai virando adubo ali, você pode jogar no jardim. E é super bonitinho, pô, eu vi o kitzinho. Você viu? Eu vi você fechando lá, super bonitinho. É? Super bonito mesmo. É um kitzinho pequenininho. Envelope, parece. Parece um envelope de papel Legal. craft, né? Eu tenho uns vídeos que foi o que eu mostrei para ele. E aí, na hora que você abre, ela já tá montada, já tem a posição certa de onde você vai colocar os seus equipamentos. Tem uma almofadinha ali que ela é feita de algodão e com carvão ativado, que aí quando você termina a sessão, você despeja o restante da tinta ali, e aquela composição ali, ela elimina as bactérias em 30 dias. Então, assim, é o período que a gente deixa de quarentena, que é para ter certeza que não tem mais contaminação ali da tinta, né? Por conta da tinta, porque você fura a pele da pessoa para pôr tinta. Muitas vezes a pessoa tá um pouco mais sensível, ela sangra um pouco. Então, assim, não tem como, né, não contaminar. Né? E aí... Então tem a destinação adequada também pro material infectante contaminado. Sim, a gente tem a coleta seletiva pro material infectante, que aí é e o lixo, né, no caso tem uma caixa onde eu coloco as estações de trabalho para ela ficar ali no período dela de quarentena para matar as bactérias, para depois ser compostado. Porque assim, a gente usa bandagem, né, que é uma fita para você proteger a máquina também, isso não é reciclável, então vai pro lixo infectante. Tem as agulhas, vai pro lixo infectante. Mas no caso, os itens que vêm na bancada, que é um palito de madeira, que é de madeira de reflorestamento, para você poder pegar a vaselina que você usa durante a sessão, tudo isso ele é biodegradável, então assim, ele vai se decompor ali. Né? Muito bom. E já pegando, né, aqui o gancho, né, para falar um pouquinho, Anderson, quais você acredita que sejam os impactos, né, desses materiais, né, além do plástico, né, porque a gente já sabe que o plástico é um grande problema, né, pra gente hoje, né,
E esses outros materiais, né? Você consegue explicar pra gente como que é esse impacto no ambiente? Por exemplo, um estúdio de tatuagem que não tem sustentabilidade, comparado a um estúdio que tem. Qual que é o impacto? Quanto que diminui? Então, em média, uma sessão de tatuagem, ela gasta 5 metros quadrados de plástico filme. Porque você tem que proteger a bancada, muitas vezes você protege a bancada com plástico filme, você protege o apoio de braço, você protege todos os equipamentos dali. Muitos tatuadores também utilizam ele para proteger a tatuagem da pessoa quando ela sai do estúdio, para não pegar poeira ou algo do tipo. Então, assim, a média é essa, de 5 metros quadrados. Com essa estação de trabalho que uma única pessoa, 5 uma única metros. pessoa, uma única sessão. É aproximadamente isso. A pessoa, por exemplo, você chega lá para tatuar no estúdio, vai estar lá a bancada montada, bonitinha, ali os 5 metros quadrados de plástico para usar com você, só. Terminou sua sessão, vai tudo pro lixo ali do jeito que tiver e acabou. É E grande, aí, hein? o impacto que a gente fala que é grande, porque com essa bancada que eu utilizo hoje, cada bancada ela reduz 1 metro quadrado de plástico filme. Então, assim, não só 1 metro, né? Porque, por exemplo, para forrar minha maca, eu uso um lençol de papel craft, o mesmo lençol que é utilizado em hospitais. Então, assim, eu não forro ela com plástico. O apoio de braço, a mesma coisa. Então, assim, eu elimino, digamos aí, que até mais do que 5 metros de plástico filme. E aí, o impacto maior também é na forma de descarte. Tem muitos estúdios que não descartam esse material infectante de forma correta. Não tem uma coleta para isso. Importante falar isso, hein, gente? Importante. E eu já vi alguns assim. Então, assim, isso vai pro lixo comum, o que é pior, porque vai para um aterro sanitário, né? De repente você tá ali, muitos catadores mexendo ali para tentar pegar alguma coisa que possa ser reciclado, tipo latinha ou alguma coisa do tipo, de repente se fura ou tem contato ali com esse plástico contaminado, né? Muitas vezes até com agulha ali no meio. Isso é muito sério, né, gente? Olha só. E, assim, a Prefeitura de Guarulhos até deixa disponibilizado no site, né, falando, né, que os aterros sanitários hoje, né, estão recebendo aí aproximadamente, né, 40% de material que não deveria estar lá. Né? Então, um desses materiais é esses materiais que vêm desses estúdios, né? E o Anderson está trazendo aqui pra gente como que é sério, né? Material infectante, agulhas, tem muitas pessoas também, né, que acabam trabalhando com reciclagem, podem se infectar com esses materiais. Então, isso é muito sério, gente. Só que a gente está falando aqui, né, que o Anderson está trazendo pra gente é algo realmente que as pessoas têm que se atentar, né? Estúdio de tatuagem, né, hoje tem surgido aí diversos, mas quantos estão com esse posicionamento que nós estamos vendo aqui hoje, né? É algo muito novo, né, aqui no Brasil, tipo, praticamente a gente tem estúdios de tatuagens veganos que trabalham com matérias-primas que não têm ingredientes de origem animal, né, isso a gente também utiliza lá no nosso estúdio, então assim, a tinta, sabonete, são tudo de empresas que não usam ingredientes de origem animal e também não fazem testes em animais. Alguns estúdios trabalham dessa forma, mas ainda utilizam o plástico filme. Né? E também a parte de micropigmentação, que é basicamente uma tatuagem, né? Apesar dela ser temporária, ela trabalha com agulhas, com tintas, ela perfura a pele para poder fazer aquele tratamento de estética. Então, assim, querendo ou não, também utiliza plástico filme em muitos estúdios, né? Muito bom. Show de bola. E a gente também quer saber um pouquinho sobre os impactos, né, que são causados aí pelo lixo eletrônico, né? Como o Michel falou aqui pra gente, né? É uma quantidade muito grande, né? Que a gente pode ver, né? Quantos de celulares são produzidos aí, né? Anualmente. Né? E como que é esse impacto, Michel? O que você pode trazer aí pra gente em relação a isso? O impacto, ele é grande. Ele é perigosíssimo. Você imagina uma bateria de telefone celular ou uma pilha que contém lítio, níquel, cádmio. Como você mesmo disse, 40% dos aterros sanitários recebem materiais que não eram para estar lá. Então isso vai contaminar o solo, vai prejudicar os mananciais. Então, assim, é muito mais grave do que a gente imagina, né? Nosso amigo estava falando aí sobre o descarte das agulhas, do plástico e tudo mais. Nosso amigo aqui também com a parte do sofá, que aí vai obstruir a via, vai obstruir os mananciais, rios e tudo mais. É que a gente não imagina que esse problema ele seja de imediato, né?
Sim. Mas você imagina o quão de lixo já foi descartado de forma incorreta, seja na prestação de serviço, seja na remanufatura, seja na reciclagem, como a gente faz. Mas é isso que a gente precisa trazer à tona, sabe? É essa conscientização. Você me falou do sofá, eu lembrei de um caso que geralmente as pessoas, por mais que nós tenhamos agora, né, a coleta seletiva, ela completa 100% do nosso município hoje, né? Mas vamos falar um pouquinho mais para trás, né? O que o cara fazia? Tô com um sofá velho, não sei aonde descartar. Aí ele se desloca até o bairro vizinho, ele não vai colocar na porta dele, ele vai no bairro vizinho. Aí o bairro vizinho faz o processo inverso. Fala, ele jogou um sofá aqui, então eu vou colocar uma geladeira lá no bairro dele. Beleza. Quando vem a chuva, quando tem essas obstruções, o bairro inteiro, a cidade inteira se prejudica com isso. Não é eu jogando o meu lixo na tua porta, nem andando de madrugada. Sabe aquele negócio assim que a gente sente assim? Putz, tem uma caçamba ali na rua de trás da minha casa. Eu preciso descartar esse negócio. Parece que vira um desafio, né? Ah, eu vou colocar lá. Aí não. Aí o outro coloca lá, o outro coloca aqui e fica essa guerra. Ninguém levanta o tema de dizer assim, cara, não adianta onde você jogar. Sim. Vai prejudicar todos nós. Sim, verdade. Se bobear algum dia até se encontra o sofá com a geladeira. O sofá com a geladeira. Lá os dois juntos. Não, no Rio, né? Aí, exatamente. Isso Triste, mas é triste. Aí vai ter aquele cara de um outro bairro que não tem nem a ver com a briga do seu sofá com a sua geladeira, entendeu? Mas ele foi prejudicado também, né? Então, o nosso propósito é realmente criar um consenso coletivo. Não adianta você jogar algo ou descartar de forma incorreta, que você vai achar que não vai impactar também na tua vida, na vida dos teus filhos, dos teus familiares, no teu trânsito, né? Então, isso é o que realmente a gente quer conscientizar. A gente quer mostrar para as pessoas. E os impactos... Esse material do celular, né? É importante falar também, esse material é contaminante? Né? Esse material que você falou, o lítio, né? Como que é esse impacto? Todos eles são contaminantes também. Se tratam-se de elementos químicos que reagem, né? Então, se for descartado de forma incorreta e parar em rios... por isso que não pode ir pro lixo comum, hein? Não pode ir pro lixo Pilha comum. Também, né? Pilha também. Mas sabe o que acontece? Você não tem uma conveniência. Quando eu digo conveniência, é de falar assim, olha, eu sei aonde eu preciso descartar o meu lixo eletrônico quando eu tiver, mas muitas vezes vão estar sempre a 30, 40 quilômetros de distância. Sim. Então, se a gente não tem essa conveniência, o cara vai pegar lá, acabou de arrancar a pilha lá do controle remoto. Ele não vai se deslocar 20 quilômetros para... Qual que é mais conveniente para ele? É verdade. Joga no lixo. No lixo de casa. É um grande problema também, né? Essa Esse é o questão da grande logística. problema, a logística. Por mais que nós temos o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que obriga todo fabricante a realmente ter o departamento de logística reversa. Liga para qualquer fabricante de qualquer dispositivo aí e diga assim, olha, eu tenho um equipamento da sua marca quebrado na minha casa. Como é que eu faço? Primeira coisa que ele vai falar é, qual o CEP do senhor? Tal. O local mais próximo é Y. Já inviabilizou. Sim. Por isso que o nosso projeto, as urnas de descarte correto do lixo eletrônico, a gente quer realmente criar essa conveniência. A gente quer que ele esteja nos postos de gasolina, no supermercado, no condomínio, na escola, que é justamente para a pessoa falar assim, poxa, eu não preciso me deslocar tanto, eu vou no mercado mais próximo da minha casa, eu vou na lotérica, eu vou na farmácia, então essa é a conveniência que a gente tem que criar, porque o plano da logística reversa para com as empresas é mais, vamos se dizer assim, difícil
para quem quer fazer. E o Michel tá fazendo também um projeto, viu, gente? A gente já vai comentar, que ele já vai explicar pra gente esse projeto que ele tá fazendo, né? Um projeto muito bacana. Mas eu quero dar continuidade aqui também com o Guilherme, né? Falando aí, né, dos impactos também desse material, né? Além disso, Guilherme, eu queria também saber, né, um pouquinho que você falasse, né? Porque a gente estava conversando aqui antes do podcast começar, e o Guilherme comentou, né, que a empresa, por Fauecia, sofreu, né, um acidente, né? Teve incêndio. Como é que foi essa questão? Bom, foi meio aterrorizante para todo mundo, né? Há alguns anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, a Fauecia pegou fogo. Sobre os impactos ambientais, também a espuma é muito inflamável, né, gente? Uhum. Então, sem falar que a espuma se trata de um plástico, que é o polietileno, Sim. e inflamável. Então, o descarte irregular dela pode aumentar muito o risco de incêndio, tá? Fora a obstrução de vias, fora a obstrução de vias de esgoto para causar enchentes, também tem essa questão, que é muito inflamável. E uma noite, todo mundo já tinha saído do trabalho, foi todo mundo para casa dormir. Quando acordou no outro dia, já não tinha mais fábrica. A Fauecia literalmente virou cinzas, desde das cadeiras que estavam lá, dos maquinários, do computador, documento, literalmente não sobrou nada. Inclusive, o pessoal até viu no jornal antes de trabalhar que tinha pego fogo e foi ver a empresa que Mas como foi esse incêndio? Foi por qual motivo? De noite. Não foi determinado ao certo o que aconteceu. Mas por conta do material também, que era altamente inflamável? Não se sabe se foi uma faísca de alguma coisa que pegou, porque já foi alastrando e é muito rápido. Foi tudo muito rápido. Para controlar esse fogo foi difícil, né? Sim. E então isso daí é um do ponto também para a questão dos impactos que pode causar no ambiente, né? Mas graças a Deus tivemos parceiros que apoiaram a gente, estenderam a mão, os funcionários que mesmo sem perspectiva, sem saber o que ia acontecer, porque ninguém sabia o que ia acontecer, mas continuaram firmes com a gente, dando apoio, tanto nossas famílias também que sempre acreditou, né? E hoje a Pufão conseguiu aumentar o espaço que a gente tinha antes. A gente tem mais funcionários que tinha há 3 anos atrás, quando foi incendiado. Então, é muita gratidão e tudo isso graças à sustentabilidade que a gente conseguiu. Surgiu literalmente das cinzas, né? Literalmente das cinzas da Pufão. E cresceu, tipo uma fênix, né? Parabéns Que mesmo. bom, parabéns, muito bom. E esse material, assim, você sabe dizer, assim, mais ou menos, como que esse material, quando ele é jogado por exemplo, joga um sofá no rio, né? O que pode acontecer com esse impacto, né? Que tipo de impacto pode gerar? Ou deixar ali na esquina, que tem gente que deixa na esquina, né? Igual a gente estava comentando aqui. No muro do vizinho. Exatamente. Se acharem um na esquina, avisa pra gente que a gente busca lá, não tem problema. Tá? Mas foi o que a gente estava falando, principalmente se tratando aqui de São Paulo, nessa região mais metropolitana. O que vai impactar? Vai impactar nos rios, nas vias, vai começar a chover. É objeto grande, tanto sofá como colchão, então vai obstruir passagem de água, vai causar enchentes. Por se tratar de um plástico, ele demora centenas de anos para ele se decompor. Entendeu? Pelo menos 100 anos aí. Sim. 100 anos. Então, 100 anos o sofá lá, não é? Exato. E a gente tá falando 100 anos pelo menos um plástico desse tamanho, mas imagina um baita, né? É verdade. Muito bom. Gente, agora eu queria falar um pouquinho também com o Anderson, né? A gente estava comentando aqui sobre os impactos, ele já falou sobre os impactos que causam, né, aí o estúdio de tatuagem, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, Anderson, para as pessoas que estão interessadas, né? Porque pode ser que alguém esteja assistindo esse podcast, né? Tem um estúdio de tatuagem. Qual que são as suas dificuldades, assim, o que você acha que é de desafio ter um estúdio de tatuagem voltado para a sustentabilidade? Olha, de desafio que a gente tem é mais questão de divulgação, porque hoje a matéria-prima, né, é divulgação e encontrar fornecedores, né, no caso. Porque como aqui no Brasil a gente está começando bastante, principalmente na área da tatuagem, eu só consegui encontrar esse pessoal do estúdio da Good Karma que produz esse tipo de material. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, lá pro lado
da parte mais assim para a Europa, já tem alguns estúdios focados nisso, já tem empresas que produzem materiais para tatuagem focado nisso. A própria lâmina de barbear, o plástico, ele é biodegradável. Os protetores de máquina, de fonte, até mesmo os cartuchos de agulha já são feitos com plásticos biodegradáveis. Por mais que você não recicle essas agulhas, não possa reciclar porque é infectante, o impacto dela na hora que incinerar já é menor. A própria estação de trabalho, o estúdio informa a gente que ele reduz em 700% o impacto, né, na natureza quando ele é incinerado, se você não pode compostar ele, se você não tem como compostar. Então, assim, já é uma redução absurda. Então, assim, a maior dificuldade hoje é a galera abraçar essa ideia, né? Que o pessoal ainda, puta, é caro, é isso, é aquilo. Não é um investimento muito caro, até por conta dos materiais, por exemplo, as tintas, né? Que eu falo que hoje eu uso material vegano. A mesma tinta vegana e a tinta que não é vegana é praticamente o mesmo preço. Então, assim, o mesmo valor? Você só troca de fornecedor. Né? E a qualidade também é boa. E o porquê que eu, né, às vezes bato na tecla do material vegano é que ele diminui muito a possibilidade da pessoa que está sendo tatuada ter uma alergia, uma infecção, alguma reação com aquilo, porque não tem aditivos, né, de animal. Né? Então, assim, de desafios, o maior é esse, encontrar fornecedores. Né? Hoje mesmo, quando eu passei o link, né, do nosso podcast para um amigo meu, que ele é tatuador, ele morou muito tempo lá na Europa, ele tem alguns contatos lá. E eu falei, cara, eu encontrei essa empresa, que é Greenhouse o nome, que ele fabrica materiais. Ela falou assim, cara, esse material é lá da Inglaterra, tem uma amiga minha lá, já tô mandando mensagem para ela mandar material pra gente testar aqui, pra ver se ela consegue. Então, assim, a partir do momento que tiver uma movimentação maior, que a galera começar a se interessar mais, olhar para esse lado, porque querendo ou não, gente, é basicamente o futuro. Né? É assim, a gente cuidar do que nós vamos deixar para as gerações próximas. Né? Como eu acabei de falar, a espuma é feita de plástico. O plástico filme não é reciclável. E assim, o plástico, o tempo mínimo praticamente é 100 anos para ele se decompor ou começar a se decompor. Né? Então assim, o quanto que a gente não está afetando já hoje. Né? Sim. Então assim, quanto mais empresas olharem para esse lado... Né, igual esse estúdio, ele está procurando fornecedores, está procurando parceiro, eles estão desenvolvendo outros materiais, tanto para tatuadores quanto para, em geral, assim, de micropigmentadores. Né? Tem até uma amiga minha que eu comentei contigo antes da gente começar, ela é micropigmentadora, ela viu esse trabalho que eu estou fazendo, ela veio para São Paulo, num encontro que ela estava fazendo aqui de micropigmentadores, uma especialização, e aí eu convidei ela para ir para o estúdio, porque ela ficou curiosa. Então ela foi pro estúdio, ela viu, ela gravou toda a parte da montagem, né? A gente fez uma tatuagem, né? Eu dei uma tatuagem para ela. E aí eu falei assim, vamos fazer o processo do começo ao fim, para você entender como é que funciona. Então ela gravou a montagem da bancada, a gente fez a sessão de tatuagem com ela, depois a forma que você desmonta e guarda os materiais, tudo certinho. E ela já tá levando isso lá para a cidade dela, para disseminar com as micropigmentadoras que ela trabalha. Que legal, porque isso pode ser adaptado para essa área também. Né? Inclusive o estúdio já está fazendo materiais voltados para micropigmentadores também. Né? Além de lençol de maca com plástico biodegradável. E aí, nesse caso, por exemplo, se a pessoa quiser, né, saber... Né? Pode procurar você, se a pessoa quiser, com certeza. Né? Porque você já conhece, já tem contato com esses fornecedores que dão para você a oportunidade de você trabalhar com esses materiais, é isso? Então, se a pessoa te procurar, né? Olha aí, gente. Já procure o Anderson, né? Porque, né, é muito importante. Então, pode te procurar, você consegue também, né? Passar com certeza. Eu passo o contato para todo mundo, porque assim, a gente... assim, tem que se unir. Não é uma coisa, poxa, é concorrente. Né? Não é concorrência. Porque assim, cara, se você for pensar, só em Guarulhos a gente tem aproximadamente, acho que uns 500 estúdios de tatuagem. Né? Em São Paulo já foi registrado mais de 20 mil estúdios de tatuagem. Então assim, se você for pensar, poxa, não vou te indicar isso porque você é meu concorrente. Cara, você só tá se prejudicando e prejudicando toda uma cadeia, entendeu? Muito bom. Então, assim, quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato, que é o que eu fiz com ela. Botei ela em contato com o fornecedor direto, o cara já montou uma bancada específica para ela, ela já levou para fazer os testes e por aí vai. E você vê, né, que se você está dizendo que
a qualidade é a mesma, a pigmentação e tudo mais. É só uma questão de atitude. Sim. Sim. Você falou, é o mesmo preço, não tem... Se tiver uma diferença ou outra, né? Mas que seja compensado pelo ato, pela atitude, entendeu? Olha, eu vou fazer lá, porque lá o processo deles é assim, assim, assado. É que as pessoas também têm resistência à Sim, mudança, né? É, Mas, gente, olha só. Como o Anderson mesmo está falando, né? A qualidade é a mesma, o preço é o mesmo, então não tem dificuldades. Na realidade, seria os fornecedores. Mas aí já está se colocando à disposição aqui para indicar. Então, gente, vamos lá, né? O pessoal que está assistindo aí, que tiver estúdio de tatuagem, o seu tatuador também, já comunica para ele. E procure o Anderson também para fazer tatuagens com ele. se eu tiver coragem, eu vou procurar o Anderson aí. É isso aí, dê preferências a empresas que têm responsabilidade ambiental. Sempre. E também quero falar aqui um pouquinho sobre o projeto do Michel, que ele está desenvolvendo com o CME aqui da CE Guarulhos, que é o Conselho de Mulheres Empreendedoras, um projeto muito bacana da CE Contra a Fome. Fala um pouquinho pra gente, como é que está envolvendo esse projeto aí com a questão do lixo eletrônico? Esse projeto com a CE e com o CME resume-se em a gente disponibilizar as urnas, tá? Para esses eventos, né? A gente faz uma campanha de arrecadação do lixo eletrônico. E 100% desse material vai ser revertido para a ACE e para o CME e para o evento da ACE Contra a Fome. Ou seja, a gente vai conseguir transformar o lixo em alimento, né? Porque no mercado econômico que a gente vive hoje, talvez, se eu lhe pedir 10 reais, talvez você não tenha. Hoje, você não tem 50 reais para fazer de doação. Você não tem 20 reais para fazer de doação, né? Mas eu tenho certeza, se eu for na sua casa, bater na sua porta lá e falar assim, não estou lhe pedindo dinheiro, estou te pedindo um lixo eletrônico. Me dá uma bateria, uma pilha, um controle remoto, um DVD, um videocassete, eu tenho certeza. Com certeza vai ter. Vai Com ter, certeza vai ter, né? Então, é uma forma também da gente criar uma conscientização de que o lixo eletrônico também tem valor, ele também pode ser revertido para projetos sociais e ambientais. Aí sim, eu acho que a gente começa a bater mesmo na tecla de falar assim, poxa, às vezes eu não tenho dinheiro, mas se eu posso ajudar com o lixo que eu tenho, e você tenha certeza que o lixo vai ajudar muitas pessoas mesmo. Muito bom, Michel. E você também comentou sobre um projeto que você desenvolve também além, né, do projeto aqui do CME, né? Isso, Você também desenvolve um outro projeto. Na verdade, você está desenvolvendo um outro projeto para ensinar as pessoas, né, as pessoas carentes, a Isso. mexerem com o celular. Como que é? Isso. Como eu trabalhei muitos anos na parte de treinamento técnico para assistências técnicas de fabricantes e de operadoras, o nosso projeto consiste em, nós vamos fazer a arrecadação desses telefones celulares quebrados, né? Então, tudo envolvendo a sustentabilidade também, os equipamentos que não tiveram uma viabilidade técnica ou econômica para ser recuperado, ele vai diretamente para o lixo eletrônico, né? Porque, imagina, às vezes tem telefones celulares que versões já estão muito obsoletas, não vai funcionar, então a gente não consegue fazer a remanufatura desses equipamentos. Mas você imagina que ainda vai ter uma grande parcela de telefones celulares que está parado lá na sua casa, você comprou um outro, você não quer arrumar ele, ou porque teve uma tecnologia mais avançada, e ele está quebrado, mas ele está parado lá na sua casa. A gente vai comprar esse telefone celular seu, mesmo qualquer marca, modelo ou estado de conservação. Quando nós recebemos esse equipamento, aí a gente vai fazer uma triagem, uma viabilidade para verificar se ele tem condições realmente, se ele vai para o lixo eletrônico ou se ele pode ser recondicionado. Porque até mesmo quando a gente recondiciona um equipamento desse, a gente está trabalhando também com sustentabilidade. A gente está aumentando o tempo de vida útil dele e impedindo que o outro entre, né? Sim, com certeza. Então, quem nós escolhemos para fazer esse tipo de trabalho? Que isso aí já é uma questão mais social, ambiental e profissional, de economia circular, né? Nós fechamos recentemente
uma parceria aqui em Guarulhos chamado Projeto Gaia. O Projeto Gaia, ele cuida de 260 jovens que estão em liberdade assistida. O que é a liberdade assistida? Esse jovem ele cometeu um delito por ser réu primário, ao invés dele prestar um tipo de serviço ou cesta básica, a gente consegue profissionalizar esse jovem para que a gente consiga tirá-lo da criminalidade, aprendendo a consertar os telefones celulares que foram provenientes do lixo que vocês descartaram para eles. Para vocês podem ser lixo, para nós virar o material didático, virar a apostila para esse jovem, para que ele se profissionalize no mercado de manutenção de telefones celulares. Estamos falando de um mercado de aproximadamente 230 milhões de telefones celulares, tecnologias mudando, novos equipamentos, então a gente consegue fazer com que esse jovem seja reinserido na sociedade, né? Muito bom. A gente pegou casos de jovens que cometeram o delito de roubar um celular, está em liberdade assistida. A gente quer falar para ele o seguinte: para de roubar celular, agora você vai aprender a consertar, você vai se profissionalizar e você vai abrir a tua loja. Reverteu a situação, né? É uma utopia muito grande, né? Nós temos casos de jovens que arrombaram uma loja de celular à noite para roubar. Falam, não, agora esquece isso aí, agora você vai abrir a sua loja às 9 da manhã e você vai mostrar a sua cara, a sua competência e você vai ganhar dinheiro consertando o celular. Você não precisa mais abrir a loja, agora você vai abrir a sua, né? Nossa, então esse curso, ele consiste em 6 meses, tá? Depois dos 6 meses, ele terá mais 3 meses de consultoria empreendedora. E aí ele vai falar assim, olha, eu quero abrir a minha loja em tal lugar, eu quero me ajustar fiscalmente desse jeito, eu quero fazer isso. Então, ou seja, através do lixo que vocês têm em casa, vocês conseguem... Estão trazendo transformação, vocês estão gerando emprego, gerando renda e transformando vida de pessoas. Muito bom, gente. Então, a sustentabilidade, na verdade, anda de mãos dadas aí com o social, né? Querendo ou não, quantas pessoas hoje, né, sobrevivem da reciclagem, sobrevivem do lixo, né? E nós temos aqui também pessoas que são empresárias nessa área, gente, empresárias na área de resíduos. Então, né, hoje a gente fala assim, uma pessoa deve pensar, né, isso aqui não presta, é um lixo, né? E como a gente já está ouvindo aqui o pessoal falar, isso se transforma em ouro, né? Se transforma em mudanças de vidas, igual o Michel está trazendo aqui pra gente, igual ele trouxe aqui pra gente também, né? O Anderson também falando aqui pra gente sobre como eles reaproveitam lá o material. Então, além disso, está transformando as vidas, né, das pessoas. Isso é muito bom, gente. E eu já recebi um comunicado aqui que nós já estamos encerrando nosso podcast, né? Infelizmente, o assunto está tão bom, né, que a gente nem viu a hora passar. Vamos sair com quantos sofás daqui, quantos celulares? Quantos celulares e quantas pessoas aí, ó, tatuagens. Muito bom. E, Anderson, você costuma falar com o pessoal também lá do estúdio sobre os seus projetos? Da sustentabilidade? Você comunica para eles durante a sessão? Não, durante a sessão a gente entra nesse assunto e fala, porque assim, a sessão de tatuagem é quase uma sessão de terapia, né? Porque a gente entra numa conversa muito profunda, que é o que eu comentei contigo. Pra mim, a tatuagem ela é muito conexão com outra pessoa, né? Porque às vezes a pessoa tá ali tatuando e aquilo tem um significado muito forte pra ela. Né? Seja uma conquista, seja uma vitória, seja às vezes até uma perda de alguém que ela gosta. E ao mesmo tempo você tá fazendo educação ambiental, né? E aí a gente já vai conversando sobre tudo. E Guilherme, se a pessoa quiser, né, tá na casa dela lá com um sofá também, pode deixar pra vocês, liberar aí, chamar vocês. Opa, a gente tá presente aí no Instagram, tá no Facebook, tem todos os canais possíveis, site também. Só entra lá e fala, tem um sofá, tem um colchão aqui, ó, que eu não sei o que fazer com ele, a gente sabe. Eu vou ficar olhando na rua agora. Vou andar na rua olhando, tem aqui, peraí, já liga. Pode avisar. Exatamente, olha aí, gente, muito bom, show de bola. Muito obrigado, Michel, pela sua presença, foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, Guilherme, por Fovicia. Obrigado, Anderson Nazário, obrigado pelo estúdio aí, Nazário, pela Cestarscope. Gente, esse foi o segundo episódio do Ecopod.
Estou muito contente, foi uma conversa muito enriquecedora, como sempre, eu aprendo muito aqui com vocês. E muito obrigada por vocês terem aceitado o convite mais uma vez. Nos acompanhem nas redes sociais, se inscrevam no canal aí da CE Web Studios, nos acompanhem também no Instagram, acompanhem os meninos também no Instagram e o trabalho deles. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Obrigado.